Você já parou para pensar nos detalhes que antecederam uma das noites mais importantes da história da humanidade? A noite da última ceia. Nós conhecemos a cena principal. Jesus reunido com seus 12 discípulos, o pão partido, o vinho compartilhado. Mas há uma pergunta sutil, quase escondida nas entrelinhas das Escrituras, que revela uma camada de profundidade, estratégia e amor que muitas vezes passa despercebida. Por que Jesus, o Mestre, o convidado de honra, tomou para si a tarefa de preparar a ceia de forma secreta e meticulosa, quase como se estivesse agindo sozinho? A tradição judaica da Páscoa era um evento monumental, uma celebração familiar que envolvia dias de preparação. Eram as mulheres da casa, as servas, os anfitriões que corriam para purificar a casa, assar o cordeiro, preparar as ervas amargas e o pão sem fermento. Era um trabalho de muitas mãos, um ritual comunitário. Então, por que o Messias, em seus momentos finais de liberdade, se desviaria de um costume tão enraizado? A resposta não é simples, mas ela nos mostra que cada passo de Jesus, especialmente naquelas horas finais, estava carregado de um propósito divino e de uma sabedoria que transcendia a compreensão de todos ao seu redor. Vamos mergulhar juntos neste mistério. Para entendermos a magnitude do que Jesus fez, precisamos primeiro nos transportar para Jerusalém do primeiro século. A cidade fervilhava. Peregrinos de todas as partes do império lotavam as ruas estreitas para a celebração da Páscoa. A atmosfera era uma mistura de fervor religioso e tensão política. As autoridades romanas estavam em alerta máximo, e o Sinédrio, o conselho dos líderes religiosos judeus, via Jesus como uma ameaça crescente à sua autoridade e à frágil paz com Roma. Eles já haviam decidido que ele precisava ser detido. A única coisa que faltava era a oportunidade certa, longe das multidões que o adoravam. Nesse cenário de perigo iminente, Judas Iscariotes já havia feito o seu acordo sombrio. Ele estava procurando o momento exato para entregar seu mestre. Se o local da ceia de Páscoa de Jesus e seus discípulos fosse de conhecimento público, ou mesmo conhecido por todo o grupo de seguidores, a informação certamente chegaria aos ouvidos errados. A prisão poderia acontecer antes mesmo de a ceia começar. E é aqui que a genialidade estratégica de Jesus se revela. Ele não estava simplesmente procurando um lugar para comer. Ele estava orquestrando um santuário, um espaço seguro e secreto onde pudesse compartilhar suas últimas e mais importantes instruções. Os evangelhos de Marcos e Lucas nos dão um vislumbre fascinante de como ele fez isso. Ele chama Pedro e João e lhes dá instruções que soariam para qualquer um como um enigma. Entrem na cidade, e um homem carregando um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Na casa em que ele entrar, digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o aposento de hóspedes em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um grande cenáculo, mobiliado e pronto. Façam os preparativos para nós ali. Vamos analisar isso por um momento. Um homem carregando um cântaro de água. Naquela cultura, buscar água em poços públicos era uma tarefa quase exclusivamente feminina. Ver um homem fazendo isso seria um sinal tão incomum quanto ver, hoje, alguém andando a cavalo numa grande avenida. Era um sinal discreto, mas inconfundível, pré-arranjado por Jesus com o dono da casa, longe dos ouvidos de Judas e dos outros. Jesus não preparou a ceia fisicamente sozinho. Ele enviou seus homens de confiança, mas a orquestração, o planejamento secreto, a escolha do local, tudo isso partiu dele. Ele foi o arquiteto daquela noite. O primeiro motivo, portanto, era a proteção. Proteção contra a traição iminente. Jesus sabia que o tempo de sua prisão estava próximo, mas ela precisava acontecer de acordo com o plano divino, e não de forma prematura. Aquela noite era crucial. Ele precisava instituir a nova aliança em seu sangue. Precisava lavar os pés dos discípulos, ensinando-lhes a lição suprema da humildade. Precisava dar-lhes os mandamentos de amor e as promessas do Consolador. Nada disso poderia ser interrompido.
Ao manter o local em segredo até o último minuto, ele neutralizou o plano de Judas e garantiu que aquele momento sagrado acontecesse sem interferências. Mas a razão vai além da simples estratégia de segurança. Há uma profundidade teológica imensa no ato de Jesus como o anfitrião que prepara o banquete. Ao tomar para si a responsabilidade de providenciar o local, ele estava invertendo completamente as expectativas de um Messias. Ele não era um rei que esperava ser servido, mas o servo soberano que veio para servir. Aquele que providenciou o pão da vida estava agora providenciando o pão físico da ceia. Aquele que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava preparando o cenário para a refeição que simbolizaria seu próprio sacrifício. Cada gesto era uma lição. Ao se preocupar com os detalhes da preparação, ele estava demonstrando um cuidado íntimo e pessoal por seus discípulos. Ele não estava apenas preocupado com as grandes questões da salvação da humanidade, mas também com o conforto, a segurança e a necessidade de comunhão daqueles homens que caminharam com ele. Ele estava criando um ambiente de intimidade, um refúgio do mundo caótico lá fora, para que pudesse abrir seu coração a eles uma última vez. Era um ato de amor profundo, o amor de um pastor que prepara um lugar seguro para suas ovelhas antes da tempestade. Além disso, ao controlar cada detalhe, Jesus estava afirmando sua soberania sobre os eventos. Ele não era uma vítima passiva do destino. Ele não estava sendo simplesmente arrastado para a cruz. Ele caminhava em direção a ela com propósito e autoridade. O sinal do homem com o cântaro, a sala já pronta. Tudo isso mostrava aos discípulos e a nós que nada estava acontecendo por acaso. O Pai estava no controle e ele, o Filho, estava executando o plano com perfeição. Mesmo diante da traição e da morte, ele era o mestre, o senhor da situação. Essa demonstração de controle e presciência era, em si, um fortalecimento para a fé abalada que os discípulos logo enfrentariam. Portanto, quando voltamos àquela pergunta inicial, por que Jesus preparou a ceia sozinho? A resposta se desdobra em camadas maravilhosas. Ele o fez para proteger o momento mais sagrado de seu ministério terreno da traição. Ele o fez para ensinar a lição suprema de que o verdadeiro poder está no serviço. Ele o fez para demonstrar um amor pessoal e cuidadoso por seus amigos. E ele o fez para afirmar sua soberania divina, mostrando que cada passo em direção à cruz era um passo deliberado de um Salvador no controle de seu próprio destino sacrificial. A preparação da última ceia não foi um mero detalhe logístico. Foi um prólogo silencioso e poderoso para o maior ato de amor da história. Foi o Mestre, em sua infinita sabedoria, preparando não apenas uma sala e uma refeição, mas preparando os corações de seus discípulos e o palco para a redenção de toda a humanidade. Se esta reflexão sobre os detalhes profundos da fé tocou o seu coração e abriu seus olhos para uma nova perspectiva, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que também buscam entender melhor as Escrituras. E se você não quer perder nossos próximos mergulhos em temas como este, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. Fique em paz e até a próxima.